Você quer ver a Globo ser desmascarada mais uma vez, junto inclusive com outros veículos de imprensa, justamente esses que dizem que, não pode ter fake news, nós aqui somos jornalistas profissionais, nós fazemos checagem, nós fazemos todas as análises dos dados e das evidências de forma imparcial. Pois é, para essa gente eu vou mostrar aqui. Até narrativa de grupo terrorista serve como verdade absoluta quando o assunto é atacar os seus inimigos políticos, quando o assunto é colocar acima dos fatos a sua ideologia esquerdista. Um míssil atingiu um hospital na faixa de Gaza e matou mais de 500 pessoas. E isso é absolutamente grave, porque ataque ao hospital é crime de guerra. Ataque ao hospital, ataque à escola, ataque a monumentos históricos é crime de guerra. Inclusive um trecho aqui de uma reportagem. Se constatado que o episódio ocorrido hoje em Gaza foi um crime de guerra cometido por algum nomeado ou governo, os responsáveis podem ser presos e levados para julgamento em Haia, na Holanda. Imediatamente após os ataques, a gente viu a consequência midiática disso. Primeiro, vamos aos vídeos do míssil, né? Dá pra ver aqui, ó. É sempre uma coisa confusa esses vídeos de guerra, né? Um negócio escuro e umas luzes ali, né? E aí o próprio site coloca aqui como, isso aqui é de onde ele saiu, né? E aqui estava o hospital e dá pra ver os mísseis, né? Essas luzes indo em direção ao hospital que explode aqui, né? Dá pra ver que é uma explosão, tudo tal. É uma coisa bem impressionante da gente ver. Até diz no vídeo que o presidente dos Estados Unidos, o Biden, estava lá, inclusive. Foi pra lá no mesmo dia. Aqui, ó. As forças de defesa de Israel, eles próprios compartilharam mais uma vez a transmissão ao vivo da Al Jazeera para provar o ponto deles, que é o que a gente vai falar aqui já já. Olha lá, dá pra ver a luz. São imagens assim, confusas, né? Mas dá pra entender o que tá acontecendo. Olha lá. Tem um terceiro vídeo aqui ainda, ó. Olha aqui, ó. Esse vídeo alegadamente mostra o momento em que o hospital de Gaza é atingido poucos segundos após o Hamas lançar uma barragem de foguetes contra Israel. De acordo com os israelenses, essa foi a causa da destruição do hospital. Um míssil palestino defeituoso, com a Hamas afirmando que o hospital foi destruído por um míssil israelense, ó. Dá pra ver o vídeo aqui. Fato é o seguinte, amigo, isso aí repercutiu no mundo inteiro imediatamente, ó. Esse vídeo mostra uma multidão em frente ao consulado de Israel em Istambul. Olha lá, o pessoal lançando fogos de artifício contra o prédio. Isso aqui, ó, em Beirute. As pessoas também fazendo aqui um protesto, né? Tem outro aqui, ó. Esse aqui na França. É impressionante como para defender terroristas os caras têm uma força de vontade, né? Esse aqui, ó, na Grécia, olha lá. Olha quanta gente aqui na Grécia também. E como a mídia repercutiu isso? Isso aqui, meu irmão, eu vou te dizer, isso aqui não é um problema exclusivo do Brasil. A mídia esquerdista existe no mundo todo. Eu vou começar mostrando uma reportagem do New York Times. Olha como foi a cobertura imparcial de uma mídia de extrema credibilidade sobre um fato absolutamente importante nos dias de hoje. Olha só. Já deixa o like aqui nesse vídeo e vou te fazer uma pergunta. Você já imaginou o Kim Kataguiri fazer uma sessão de terapia pública onde o seu terapeuta é o Pondé? Você já pensou nisso? Esse é um dos painéis que vai ter no Congresso do MBL, onde o Kim vai ser tratado psicologicamente, representando inclusive toda a geração do Kim. Mais do que isso, você já imaginou o Michel Temer fazendo um react dos vídeos da Dilma da época do impeachment? Vai ter também no Congresso. Quer ir? mbl.org.br/VC no Congresso. Beleza? Te encontro lá. Primeiro, eles falam que um ataque israelense matou centenas de pessoas em um hospital, usando como fonte o quê? O Hamas. Acredite se quiser, a fonte do New York Times, um grupo terrorista. Depois, eles falam que um ataque matou centenas de pessoas em um hospital, usando como fonte o quê? O Hamas de novo. E aí, por último, eles mudam de novo a manchete e dizem que uma explosão matou centenas de pessoas em um hospital, usando como fonte o Hamas novamente. Pediram desculpa, fizeram errata, mostraram aos leitores
e a todo mundo que houve uma informação imprecisa da parte. Não. Simplesmente mudaram a manchete. Afinal, não é quase relevante isso, né? De quem veio o ataque. Você acha que aqui no Brasil foi diferente? Dá uma olhada aqui, ó. Olha como sai na Globo. Ataque de Israel ao hospital de Gaza mata ao menos 500, dizem palestinos. Depois eles mudam. Bombardeio deixa 500 mortos no hospital de Gaza, dizem. Eles mudam a manchete. Não, foi mal aí que se eu te acusei numa manchete que é muito mais lida no momento em que ela sai, né, do que a correção depois. Vê se o Globo pediu desculpa a Israel. Vê se o Globo pediu desculpa aos leitores. Não pediram. Quer ver mais? Olha a CNN Brasil. Um vídeo obtido pela CNN mostra o momento em que o hospital na faixa de Gaza foi atacado por Israel. Eles dizem nominalmente. O ministro da Saúde palestino estima que ao menos de 200 a 300 pessoas morreram. Aí isso saiu no dia 17/10, às 16h20. Até 4h20, né? A manchete errada sai justo às 4h20. Depois, no mesmo dia, às 16h51, ou seja, meia hora depois, eles corrigem. Aqui, ó. Um vídeo obtido pela CNN mostra o momento em que um hospital na faixa de Gaza foi atacado. Tirou o por Israel. De novo, pediu desculpa? Fez errata? Não fez. Você viu alguém da esquerda, Felipe Neto, Choquei, Guilherme Boulos, você viu a galera, ah lá, fake news, ó lá, ataca... Aí você não viu, né? Páginas de fofoca, então, meu Deus do céu. Isso aqui não dá nem pra colocar. É um monte de publicação. Olha as vítimas, depois de ataque de Israel, saiu na Choquei, saiu em tudo quanto é página de fofoca. Mas aqui, ó, isto é, vídeo, Israel ataca o hospital em Gaza e deixa pelo menos 500 mortos. Outro aqui, ó, Brasil de fato, que esse aqui, assim, aí é esgoto mesmo, né? Ataque ao hospital em Gaza gera protesto e reforça ideia de genocídio, mano. Até, assim, os caras falam assim, atacar o hospital em Gaza, já sei. Já uso isso aí pra passar a ideia de genocídio. É sempre, reforça a ideia de genocídio, né? Reforça a ideia de genocídio. A mídia, que deveria ser imparcial, que deveria buscar fontes, que deveria fazer a tal da checagem do jornalismo profissional, deixa tudo isso de lado para atacar os seus inimigos políticos. E os influenciadores? Isso aqui, meu irmão, ó, vou até mostrar alguns. Vamos pegar aqui a Lana de Holanda, sim, bolchevique de Twitter, não é mesmo? Não existe outra versão. Israel explodiu um hospital. É crime de guerra. É crime de guerra. Essa mesma Lana de Holanda, tá? Ela simplesmente acredita no que falaram pra ela, que é de Israel. Quando as fontes oficiais dizem, né, e mostram aquele absurdo da decapitação de bebês, ela diz o seguinte: a preocupação com 40 bebês imaginários foi tão forte que não sobrou nenhuma estratégia para a direita se preocupar com bebês de verdade, como esse que era recém-nascido. Então ela não acredita. Ela não acredita. Não, isso aqui é pronunciamento oficial, é nota da Embaixada de Israel, é nota dele. Não tô vendo nada. Jones Manuel, vamos lá. Dupla moral. Semana passada, sem prova nenhuma, todo mundo falava de 40 bebês decapitados. Agora, com as provas que foi Israel o responsável por atacar e destruir o hospital, matando milhares de pessoas, falam em dúvida e guerra de versões. É patético. Qual prova, Jones Manuel? Qual prova? Me diga qual prova você tem que foi Israel que atacou esse hospital. Me diga qual a prova. Mas aí, meu amigo, agora vem o turning point. Agora vem o que de fato se fala, opa, pera lá. Dá uma olhada nesse áudio que foi interceptado por Israel. Olha isso aqui, ó. A FDI divulgou um áudio interceptado onde membros do Hamas assumem que o foguete que atingiu o hospital foi disparado pela Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica é um outro grupo terrorista menor, menos conhecido, mas é palestino. Olha o áudio aqui, ó. بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي إيه فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي إنه من عندنا هذا شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه الشظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرسدين عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي ثلاث محط فيهم ايش اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم هو في مقبرة وراه
المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، على إيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. E agora, hein? E agora, quer mais? Então vou te mostrar outra coisa aqui, ó. Foto do hospital de Gaza atingido ontem à noite. Nota-se que o estacionamento do hospital foi o mais afetado. Os edifícios estão todos de pé e, acima de tudo, não há nenhum sinal de cratera, algo típico em grandes detonações de mísseis e bombas. Essa foto começou a levantar dúvidas sobre o real número de vítimas. Os terroristas do Hamas falam em mais de 600 mortos e centenas de feridos. E a real causa da explosão. Ou seja, tá tudo indicando, existem evidências objetivas, que isso foi um míssil errado, que um grupo terrorista islâmico atirou e pegou errado. Mais do que isso, isso mostrou também a vontade que a imprensa tem de culpar alguém sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, só acreditando em narrativa de grupo terrorista pra pôr a versão deles aí pra todo mundo assistir. Se alguém achar que o vídeo é fake, que o vídeo não sei o que lá, tá rodando, não só no meu canal, esse vídeo tá rodando. Qualquer pessoa que entende a língua que foi dita aqui, que eu nem sei qual que é, não sei se é árabe, enfim, pode simplesmente olhar e falar, não, aqui estão dizendo outra coisa, né? Essas informações são todas altamente colocadas a contestações públicas. E aí, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Qual a minha opinião sobre isso? Eu não entendo nada disso. Eu não sei olhar isso daqui e falar, não tem cratera, ou tem, não sei. O que eu acredito que tenha acontecido, assim, o que as evidências claramente mostram, né, pra mim pelo menos, é que esse míssil não foi lançado por Israel. Só que tem mais uma coisa ainda. Por que Israel faria isso? Seria uma burrice tão grande, porque assim, os caras do mais absoluto nada, eles iam inverter toda a narrativa mundial que tá a favor deles, tá? Eles iam inverter tudo isso contra eles pra quê? Pra matar algumas centenas de pessoas em hospitais? Não me parece uma decisão muito inteligente, né? De um país que está se defendendo há tantas e tantas décadas. Mas é claro que essa história não termina aqui. O PT, o partido que está no poder hoje, decidiu soltar uma nota sobre isso, né? Afinal de contas, o PT tava louco pra alguma coisa dessa acontecer. Ele fala, olha lá como Israel é malvadinho, olha lá como a Palestina é boazinha. E de novo, independente da sua opinião sobre esse conflito, independente se você é a favor ou não da causa palestina, o fato é, você não pode passar pano pra terrorismo, tá? A gente já falou disso aqui. Vamos lá, o que o partido que está no poder fez. Resolução do Partido dos Trabalhadores sobre a situação na Palestina e Israel. Solta uma nota. A nota diz o seguinte: o PT apoia desde os anos 1980 a luta do povo palestino por sua soberania nacional, bem como a resolução da ONU pela constituição de 2 estados nacionais, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, garantindo o direito à autodeterminação, soberania, autonomia e condições de desenvolvimento com economia viável para a Palestina, buscando a convivência pacífica entre os dois povos. Isso aqui já começa sendo uma contradição ao que propaga o Hamas. O Hamas tem como objetivo a destruição do Estado de Israel. Isso aqui, por si só, o primeiro parágrafo já é uma contradição. Por isso, condenamos os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realiza nesse exato momento um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra. Eles igualam o Hamas com o Estado de Israel. Eles dizem, não, o Estado de Israel é igual ao Hamas. A única democracia do Oriente Médio é igual a um grupo terrorista, assassino, desgraçado. Olha que genialidade da diplomacia, né? É esse partido, é esse governo. O que acontece? A embaixada de Israel imediatamente responde. Qualquer pessoa que pense que o assassinato bárbaro, a violação e a decapitação de pessoas é uma posição política ou que se trata apenas de uma luta política legítima, possui uma extrema falta de compreensão da atual situação. É muito lamentável que um partido que defende os direitos humanos compare a organização terrorista Hamas, que vai de casa em casa para assassinar famílias inteiras, com o que o governo israelense está fazendo para proteger seus cidadãos. Deve ser feita uma forte separação entre a organização terrorista Hamas e os palestinos. E é verdade, tá? Nem todo palestino, aliás, a maioria dos palestinos não apoia, tá, o Hamas, não reconhece o Hamas como um governo legítimo. A Embaixada de Israel no Brasil ainda solta outra nota sobre especificamente o problema do hospital. Ocorreu ontem um desastre do hospital
ali, na faixa de Gaza. Infelizmente, muitas entidades, incluindo partidos políticos, apressaram-se em culpar Israel sem qualquer prova, adotando a narrativa da organização terrorista Hamas. Israel, em contrapartida, esperou pelas conclusões da investigação, pelos vídeos e gravações provenientes de dentro de Gaza, que foram publicados e mostraram claramente que se tratou de um disparo equivocado de um foguete lançado pela organização Jihad Islâmica Palestina em Gaza. Ao contrário de outros, Israel é sempre obrigado a verificar os fatos antes de fazer uma declaração oficial. Sabemos que este tempo precioso nos custa nas redes sociais, pois a falsa narrativa do Hamas é rapidamente adotada. Mas estamos empenhados nos fatos e na verdade, e não apenas em ganhar o apoio da opinião pública. Às 18h59 de 17/10, uma barragem de foguetes foi disparada contra Israel a partir de um local de lançamento localizado em um cemitério próximo ao hospital. Momentos depois, espalhou-se a notícia de uma explosão no hospital em Gaza. O Hamas notou rapidamente que se tratava de um lançamento falho da Jihad Islâmica e, decidindo aproveitá-lo em benefício de uma campanha cínica contra Israel, espalhando notícias falsas em todos os canais de que Israel tinha deliberadamente bombardeado um hospital em Gaza, matando centenas, inclusive crianças. Esta manhã, as IDF divulgaram uma gravação e transcrição de uma conversa entre agentes do Hamas, na qual foi claramente afirmado que se tratava de um lançamento fracassado da Jihad Islâmica. Isso é um crime de guerra. O Hamas vê os residentes de Gaza apenas como uma ferramenta para atingir os seus objetivos e, de fato, se aproveita dessas situações para chantagear Israel enquanto tenta responsabilizá-lo por causar danos a civis. Qualquer pessoa que tenha feito eco das reivindicações do Hamas sem qualquer comprovação ou crítica merece toda a reprovação. Fazer eco das afirmações de uma organização terrorista como se fossem verdadeiras e lançar acusações infundadas contra Israel é perigoso e irresponsável. Meu irmão, assim, eles estão dizendo o óbvio. Eles estão dizendo o óbvio. Que vergonha, não só da imprensa brasileira, mas de todos esses veículos de imprensa, inclusive mundiais, que adoram uma narrativa esquerdista, não importa de quem vem. Veio de hacker, criminoso da Lava Jato, não interessa, traz aí a narrativa. Veio de grupo terrorista que decapita bebê, traz a narrativa. Veio de... não interessa. Se serviu pra eles, irmão, vamos espalhar como verdade absoluta. Agora, quando eles têm de fazer a correção, você viu como que é? Muda a manchete e fica quietinho. Ah, meu Deus do céu, se fosse o contrário, hein? Ah, se fosse o contrário. Ainda bem que hoje em dia nós temos estes veículos como canais de YouTube que são independentes e podem trazer a verdade para você. Portanto, espalhe isso para todo mundo, principalmente aquele seu amigo comunistinha que tá apoiando e passando pano para atentado terrorista, tá? Esfrega os fatos na cara dele. E mais uma vez, a própria imprensa enterra, joga pelo ralo a credibilidade do jornalismo profissional que é tão importante para uma democracia. Um abraço e vamos questionar tudo.